A mensagem desse devocional está baseada em 1 Pedro, capítulo 1. Vou ler apenas dois versículos, 15 e 16, mas se você quiser continuar com o texto aberto, esta é uma mensagem nesta carta, 1 Pedro. 1 Pedro 1, 15 ao 16, diz assim: Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Para compreender aqui o peso do mandamento de santidade, dentro do contexto da carta de Pedro, nós vamos precisar aqui, nem que seja rapidamente, olhar para a quem ele está endereçando esta carta. E o endereço está aí no capítulo 1, versículo 1. O apóstolo direciona sua carta aos eleitos, peregrinos da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eram cristãos de origem predominantemente gentílica. E esses cristãos, eles viviam sob o teto do Império Romano no primeiro século. Esses irmãos, nas quais esta carta foi endereçada, eles enfrentavam o que é chamado de marginalização social, ou seja, eles eram marginais por causa da cultura daquela sociedade. E também eles enfrentavam o que era chamado de perseguição difusa. Isso significa, eles eram perseguidos e esta perseguição, ela se espalhava sem um limite claro. Até onde vai essa perseguição? O único limite que tinha é até onde tiver um cristão. Agora, em qual local, independente do local que ele esteja, se ele for um cristão, ele vai ser perseguido. Então, eles não estavam aqui ainda, necessariamente, na Arena de Leões, que foi a perseguição oficial de Nero, imperador romano. Mas o que eles estavam vivendo? Eles estavam perdendo o status diante da sociedade que eles viviam, a rejeição da família, a calúnia, o isolamento econômico, porque haviam abandonado o estilo de vida pagão, e então os pagãos não apoiavam mais a vida deles, o modelo de vida deles. Então, até economicamente falando, isso tinha um isolamento. O mundo ao redor desses cristãos, a gente pode usar o termo, aquele mundo era anestesiado. Eles viviam debaixo sob uma anestesia. Por quê? As religiões pagãs da Ásia Menor, eles não exigiam transformação de caráter. Os deuses ali do panteão romano, eles eram descritos, é só estudar um pouco da mitologia, que nós vamos ver que esses deuses, eles eram descritos como imorais, vingativos e adulterinos, ou seja, os deuses tinham fama de praticar adultério. Então, quando se diz aqui de cultuar um Deus no primeiro século, dentro desta visão da religião pagã, o que significava isso? Significava participar de um banquete de rituais que necessariamente terminava em
ou em embriaguez, ou em imoralidade sexual. Ou era um, ou era outro. A conclusão da religião pagã sempre se concluía ou na embriaguez, ou na imoralidade sexual. É dentro desse contexto, é nesse cenário de pressão da cultura que Pedro está escrevendo. E aqui, meus irmãos, ele não suaviza o padrão para poupar aí os irmãos do sofrimento. Pelo contrário, o que Pedro faz aqui é argumentar que é justamente por viverem dentro desse modelo de sociedade é que eles precisavam ser nitidamente diferentes. Então veja que a santidade, o que era a contracultura para aquela época da igreja primitiva e para esses irmãos que receberam essa carta de Pedro? A contracultura para todo esse sistema se chama santidade. Não tem como viver contra a cultura sem falar de santidade. É importante dizer também que há uma base. Nós lemos aqui 2 versículos apenas, mas há uma base da santidade. E qual é a base da santidade? Está posta aqui ainda no capítulo 1. Pedro, antes de falar, sede santos, porque eu sou santo, é o que o próprio Deus diz, ele fala sobre aquilo que é o fundamento da santidade. E aqui, então, é descrito como a regeneração. A regeneração, ela antecede o comportamento. A nova vida, você foi gerado de novo. Muitos cometem o erro de ler apenas os versículos 15 e 16, isolados do restante do capítulo aqui, mas na exposição de 1 Pedro, a santidade, nós vamos ver, nunca é o ponto de partida. Eu nunca começo pela santidade. Na verdade, a santidade é o ponto de chegada. É aonde eu, vivendo uma nova vida, estou vivendo para chegar a esta vida santa. Então, veja que antes aqui de exigir qualquer mudança de conduta, Pedro passa primeiro, aqui, os primeiros 12 versículos, é como se fosse assim um deslumbrar para aquelas igrejas, para aqueles irmãos da igreja primitiva, falando sobre a grande salvação que os alcançou. Então, observe aqui, ele afirma que Deus, no versículo 3, segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele lembra também que os crentes possuem uma herança incorruptível, guardada nos céus, está no versículo 4. E que a fé deles, mesmo provada pelo fogo da aflição, redundará em louvor e glória. Versículo 7. A conclusão é que nós não nos esforçamos para ser santos a fim de sermos salvos. Nós vivemos em santidade porque já fomos salvos e regenerados por Deus. O princípio é esse. A santidade, ela não é uma tentativa humana de alcançar algum favor de Deus. O maior favor você já alcançou. A santidade, então, se torna uma resposta à grande bênção da salvação e da nova vida que você tem a Cristo. Ou seja, a santidade é uma resposta de um coração que foi alcançado, redimido pela graça de Deus. E aí, então, surge uma questão mais prática sobre a santidade. Pensar aqui na atitude da santidade. Eu destaquei aqui
duas atitudes, sendo a primeira uma mente em alerta e a vontade reordenada. Porque no versículo 13, Pedro faz a transição aqui da doutrina. Até então ele estava explicando a doutrina, ele estava ensinando sobre a santidade, não como algo que você está fazendo para receber algo de Deus, mas algo que você vive porque você já recebeu de Deus, a nova vida, a salvação. E aí no versículo 13 ele usa a palavra portanto, numa transição para deixar claro, vocês já sabem o que é a santidade. Agora, como praticar a santidade? Então, ele está basicamente respondendo à pergunta: como vocês devem agir? Uma vez que você sabe que você é de Cristo, uma vez que você sabe que você é salvo, uma vez que você sabe, você já tem consciência que você é um discípulo, é um seguidor de Jesus. Como, então, você deve agir? E aí o versículo 13 diz assim: cingindo os lombos do vosso entendimento. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Destacar aqui a expressão cingir os lombos. Aqui é uma metáfora cultural. Para aquela época, não precisava dar explicação, era só falar cingir o lombo. Aqui a gente precisa explicar porque não está dentro da nossa cultura. O que acontece? Os homens daquela época usavam túnicas longas. E quando esses homens precisavam correr ou trabalhar, o que eles faziam? Eles amarravam as pontas, né, que é chamado de fraldas da túnica. Então, eles amarravam as fraldas da túnica ao redor da cintura para dar liberdade de movimento às pernas. Se ficasse em movimento, eles poderiam até de alguma forma ali, se entranhar e cair. Então, para que não pudesse fazer isso, eles amarravam e assim, então, eles podiam se movimentar com mais segurança, com mais liberdade, não tinha esse problema. Pedro, então, está trazendo uma aplicação aqui para a vida mental, né? Ou seja, ele não fala sobre amarrar na cintura, mas o entendimento. Então, amarrem, seria mais ou menos assim, numa tradução para melhor entendimento hoje. Amarrem as pontas soltas da sua mente. Porque senão você pode também se emaranhar e cair e levar um tombo feio, você não vai ter agilidade. Amarre as pontas soltas da sua mente. Porque santidade exige foco. Santidade exige prontidão mental, sobriedade espiritual, discernimento. Então, por isso que é usado essa metáfora. E no versículo 14, ele acrescenta: como filhos obedientes, não vos amoldando às concupiscências ou desejos que dantes tinhais na vossa ignorância. E aqui, esta palavra é a mesma palavra usada lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos amoldeis, que significa não se encaixe em um molde externo. A sua vida já está encaixada em Cristo. Então você não pode pegar a sua vida que está encaixada em Cristo e se encaixar em um molde externo. Que aqui no caso, ele usa as concupiscências, os desejos que antes você tinha na ignorância.
Pedro então expõe aqui que o estilo de vida anterior daquelas pessoas era governado pela ignorância espiritual. Agora, como filhos, a obediência deve moldar os seus desejos, a sua obediência a Cristo, e não mais as paixões que você tinha na antiga vida. E é lógico que agora, entendendo que a santidade é uma resposta de uma vida que já foi alcançada, transformada, regenerada em Cristo, e agora sabendo como agir, ele vai dizer então sobre o padrão, que é exatamente os 2 versículos que nós lemos. O padrão da santidade. Qual é o padrão da santidade? O padrão da santidade se chama o caráter do Deus que chama. Aqui é o cerne da exposição de Pedro, os versículos que nós lemos, 15 e 16. Pedro escreve: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E aqui o apóstolo Pedro está destruindo a ideia de que a santidade ela se resume a uma lista de proibições e regras humanas. Isso não é santidade. Isso é proibições e regras humanas. O padrão de santidade não é a opinião do pastor, não é a opinião da liderança. O padrão de santidade não são as regras da denominação. O padrão de santidade não é a média da moral da sociedade. Não. O padrão de santidade é o caráter do próprio Deus. E aí, no Antigo Testamento, o termo santo, né, era usado quando Deus consagrava um povo, mas também poderia ser um lugar. Objetos no Antigo Testamento eram consagrados. Coisas materiais, o que no Novo Testamento você não consagra mais objetos. Mas no Antigo Testamento se tinha, né, consagração de lugares, de coisas, ou até mesmo de momentos. E separava aquilo que estava sendo consagrado para caracterizar que era diferente. Então, a ideia aqui na Epístola de Pedro é que a base do chamado para a não conformidade é que devemos ser imitadores de Deus em sua diferença. Assim como Deus, ele é diferente do mundo, nós, como seus filhos e herdeiros da herança reservada para nós no céu, devemos também ser diferentes deste mundo. E aí Pedro cita o Antigo Testamento, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Aqui está ecoando as passagens de Levítico 11 e Levítico 19. E ele lembra aqui aos seus leitores, né, a igreja na qual ele está endereçando a carta, que o Deus que os tirou da escravidão do pecado é o mesmo Deus que tirou Israel da escravidão do Egito. É o mesmo Deus. E aqui a gente pode notar a abrangência desse mandamento, né? Em toda a vossa maneira de viver. Que aqui essa expressão, ela está se referindo à conduta do dia a dia, ao comportamento tanto público quanto o comportamento privado. O comportamento tanto quanto os outros estão vendo ou quando você acha que ninguém está vendo. Então a santidade, ela não é um setor da nossa vida, o que fazemos no domingo. Não, santidade não é isso. A santidade, na verdade, ela envolve tudo. Ela envolve a sua vida de seminarista, de estudante, a
a sexualidade, a vida familiar, a fala, aquilo que você diz, os pensamentos secretos. Então a santidade envolve tudo isso. Como Deus, ele é totalmente outro, no sentido diferente desse mundo, separado, puro e sublime, os seus filhos, que somos nós, devemos também refletir essa mesma pureza em todas as esferas da nossa existência. E aí, a questão aqui então é a seguinte, né? Nós somos motivados. Qual é o motivo pela qual você vive em santidade? Esta mensagem, pensando a sua vida hoje, porque esta carta, esta mensagem do apóstolo Pedro, ela atravessou séculos e estamos aqui lendo esta que é a palavra de Deus que foi revelada e preservada para chegar aqui a nós, dando alertas. A gente olha para o mundo daquela época, parece que está dizendo do mundo de hoje também. Todo o contexto que nós vivemos, toda a pressão que nós vivemos para não viver a santidade, para legalizar algumas coisas que a Bíblia diz que não é legal, né? Que a Bíblia nos orienta a não nos envolver, a não viver, a não falar, a não pensar, a não agir desta forma. Então, qual que é a maior motivação da santidade para que nós hoje possamos viver? Eu digo assim, primeiro, o temor de filho. Veja aqui que o fechamento do capítulo 1 nos dá resposta a essa questão. E são duas respostas. O primeiro é o temor de sermos filhos e o preço que foi pago para nos resgatar daquela antiga vida que vivíamos. E essa deve ser as forças motivadoras para nós hoje, para que nós possamos viver em santidade. Vamos pensar o seguinte: você é filho, nós somos filhos de Deus. Se nós temos total consciência que o Pai está presente, o que você faria? Você teria a capacidade de fazer algo que te envergonhasse, que te constrangesse na presença? Vamos pensar isso numa posição menor, bem menor. Não é uma comparação. Bem menor. O seu pai e a sua mãe terreno. Se o seu pai e sua mãe terreno entra no quarto e você está fazendo uma coisa que te envergonha, qual é o tamanho do constrangimento? Se você sabe que o seu pai ou a sua mãe está te vendo você fazer aquilo, qual é o tamanho do constrangimento que você tem? Então veja que santidade, irmãos, é uma questão de presença. Se a gente tem convicção que Deus está vendo, que Deus está presente, nós ficaríamos totalmente constrangidos e envergonhados em fazer algumas coisas que nós fazemos. Santidade é uma questão de presença. E aqui, o versículo 17 diz assim, ó: e se invocais por Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, como que nós vamos andar? Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, Deus é Pai e é presente, e está vendo. Não importa se a porta do quarto está fechada ou aberta. Não importa se nós estamos em algum lugar que achamos que ninguém está vendo. Deus é Pai e está presente. E se nós invocamos Ele como Pai,
nós precisamos andar em temor. E Deus é Pai, só que o próprio texto diz que Ele também é juiz. E aqui o temor não tem relação com pavor, não é isso. Não é você ficar apavorado diante de um tirano, porque a gente sabe que Deus não é um tirano. Mas aqui está relacionado ao respeito profundo de um filho que ama seu pai e teme desonrar o seu nome. Então, é assim que nós devemos viver. Para viver em santidade, precisa viver em temor filial. Precisamos entender que Deus é presente. E o segundo princípio aqui é o preço do sangue, porque o versículo 18 e 19 diz que nós somos resgatados. Pedro está lembrando aos irmãos que eles não foram resgatados da sua vida fútil por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Jesus morreu em seu lugar. Era para nós termos morrido. Jesus morreu em nosso lugar. E a morte de cruz, na cruz, Jesus Cristo, ao nos substituir, Ele então nos dá essa condição de viver a nova vida. Então veja que a maior motivação para a santidade, irmãos, não é medo. Não é, eu vou para o inferno. Eu vou perder. A maior motivação para a santidade não pode ser o medo do inferno. A maior motivação da santidade deve ser a sua filiação num Deus que é presente em todo momento e o custo da cruz. Porque quando compreendemos que cada pecado nosso custou o sangue do Filho de Deus, aí a nossa autoconfiança, ela cai por terra e os desejos por viver uma vida consagrada vai nascer em nós, e nós não fomos comprados por pouco. A graça é que você não merece. Nós somos resgatados pelo preço mais alto a ser pago: a morte de Cristo naquela cruz. Então eu concluo aqui esta palavra dizendo que esta mensagem de 1 Pedro, principalmente aqui, nós ficamos só no capítulo 1, ela nos mostra que a santidade, ela é a identidade visível do cristão nesse mundo. Ela não é primeiro a santidade, depois a salvação. Não, primeiro é a salvação. Primeiro é a regeneração operada pelo próprio Deus. E depois é que nós vamos desenvolver a santidade. E a santidade, já diz isso em outro texto bíblico, ela precisa ser desenvolvida. E para ela ser desenvolvida, como nós vimos aqui, ela precisa de uma mente disciplinada. Ela precisa que você amarre o seu entendimento para não tropeçar nos seus próprios pensamentos e ofender a Deus. E essa mente disciplinada vai fazer com que nós vivamos livre dos moldes dessa cultura que continua nos pressionando para que terminamos como era naquela época a religião pagã, ou na embriaguez, ou na imoralidade sexual. A cultura continua pressionando você com esse ideal, para que você termine ou de uma ou de outra forma. Contudo, nós temos o padrão de vida. E esse padrão de vida não é o que o Código de Ética e Disciplina da Igreja está dizendo. O padrão de vida é o caráter do próprio Deus. Então, vamos mirar no caráter puro de Deus como um alvo definitivo para nós alcançarmos e irmos desenvolvendo isso ao longo de cada dia que nós vivamos nessa peregrinação que nós estamos. Alimente isso. Se você não alimentar isso, você não vai perceber que Deus está presente.
Então, alimente-se da gratidão, porque Jesus substituiu você naquela cruz. Alimente-se do sacrifício de Cristo, porque santidade, irmãos, não pode ser um fardo de tentar ser perfeito por força sua própria. Você não vai conseguir. A realidade de viver como estrangeiro nesse mundo, aonde nós estamos todo dia, né, sendo tentados, seduzidos pela beleza externa, mas Deus está te chamando para uma beleza maior, que é viver na pureza do Pai, que nos chamou de uma vida de constrangimentos de pecado e nos perdoou e nos deu uma nova vida. Amém? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos chamado à santidade e nós reconhecemos que é possível sermos santos, mesmo em um mundo caído, mesmo diante das lutas, das dificuldades. O Senhor tem nos sustentado. Nós olhamos para a cruz e agradecemos pelo sacrifício, porque temos nova vida em Ti, fomos regenerados, moldados pelo Senhor, pelo sacrifício do Teu Filho naquela cruz, fomos alcançados, e agora, Pai, nós queremos viver em santidade, como um alvo de vida, e estamos desenvolvendo isso. Aperfeiçoa em nós a Tua boa obra, aperfeiçoa em nós a Tua vontade, o Teu caráter que seja aperfeiçoado em nós. Oramos em nome de Jesus, abençoe a continuidade desse dia, conduza tudo, ó Pai, para que possamos ter sabedoria e discernimento e fortaleça a nossa fé. Oramos em nome de Jesus. Amém.